O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação é uma organização social de iniciativa privada que tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade da educação. Sua fundação ocorreu a 23 de fevereiro de 1973 e atua em todo o território nacional, possuindo vinculação com milhares de unidades educacionais e empresariais, organismos públicos e sociais e agentes propulsores da sociedade. Mantém convênios de cooperação técnica com grandes universidades brasileiras e estrangeiras e está vinculado às principais entidades que congregam instituições de educação. Edita periódicos e outras publicações técnicas que são distribuídos no Brasil e no exterior como forma de promover a educação permanente e difundir estudos e pesquisas. Convidamos a todos a visitar o nosso site www.ipai.com.br. E no canto esquerdo da tela, analisar a nossa logomarca do Instituto. Representa o perfil da inteligência na tela, marcando a evolução da educação através de várias formas de transmissão e conhecimentos. O Fórum Permanente é uma das séries dos eventos virtuais produzidos pelo Instituto de Administração e da Educação. Ele tem o intuito de aprimorar os conhecimentos de todos aqueles que participam, trazendo à exposição assuntos relevantes dentro da área educacional. Para cumprir esse objetivo, o Fórum de hoje traz como debate o tema As transformações da família contemporânea e seus impactos no processo de aprendizagem, que terá como palestrante o Dr. João Roberto Moreira Alves, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Administração. É pós-graduado em Direito Empresarial e Gerência. Fundador e presidente do Instituto de Pesquisas de Administração da Educação. Presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, e do Sindicato Nacional das Empresas de Educação à Distância. E conselheiro da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM. Em nosso encontro de hoje, vamos abordar os impactos da transformação das famílias e seus reflexos em relação aos sistemas educacionais. Na verdade, o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação vem realizando encontros virtuais em que a grande vantagem, a grande oportunidade de dialogarmos com pessoas espalhadas por todos os cantos do mundo é permitir que se possa, a partir de um determinado tema, aprofundar através dos grupos de estudos e debates que ocorrem em várias instituições de ensino e grupos de interesse. O Instituto, no momento que julgou conveniente iniciar programas no âmbito virtual, teve como principal meta iniciar debates. Nós não iremos, nesse encontro de hoje, definirmos os aspectos finais, posições definitivas, até mesmo porque as variações regionais, as desigualdades que ocorrem em determinados núcleos familiares é muito grande e é importante que nós possamos iniciar o debate. Esse debate, como tem ocorrido em outros eventos, ele é complementado através de prosseguimentos que se faz ou por uma linha direta com o Instituto de Pesquisas e Administração da Educação ou através dos núcleos de estudos que já ocorrem formados por participantes ou dos centros de estudos que nós dispomos ou através de entidades e outros organismos sediados em regiões bem distantes de nosso centro de produção científica, que se situa na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos abordar o aspecto dessas transformações da família e o que isso traz de reflexo nas escolas. Na verdade, nós temos hoje um novo aluno integrado numa nova família e para uma nova escola. E a escola tem que acompanhar esse cenário, porque o jovem, a criança, inicia a sua vida não numa escola, inicia a sua vida num âmbito familiar. Agora, que família que nós falamos? Hoje existem diversos modelos de família.
As famílias que são constituídas num processo mais, poderíamos chamar, tradicional, a tradicional família, onde você tem a figura de pai e mãe, onde você tem os avós, onde você tem toda uma estrutura que é uma estrutura que foi séculos e séculos passada por uma sociedade. Hoje, entretanto, nós temos modelos diferenciados de família. Nós temos famílias constituídas por pessoas completamente diferentes. Temos uma rotatividade maior de pessoas no eixo familiar, e tudo isso faz parte não de uma degeneração de família, mas de uma família moderna, de uma família que ama normalmente seus filhos, que dá a todos carinho de formas diferenciadas da tradicional. Temos hoje muito mais liberdade, os jovens têm muito mais liberdade, as crianças, em dialogar com os seus pais, com aquelas pessoas que às vezes exercem a função de pais sem serem os pais biológicos. E é importante que a escola esteja preparada para isso. Mas será que a escola está? Com certeza não em sua plenitude. Nós encontramos isso, o Instituto tem mantido um trabalho permanente que envolve o que é chamado os direitos e deveres da educação, e um outro segmento das orientações técnicas, dos estudos técnicos, todos eles disponibilizados na página eletrônica ipai.com.br, onde nós observamos e atendemos centenas de pessoas que consultam com grande frequência sobre procedimentos. E o que nós notamos isso com uma intensidade significativa, é que há divergências de posicionamentos muito fortes, que levam às vezes até a afastamento de pessoas da escola e até a conflitos físicos e conflitos judiciais. Há necessidade da escola estar preparada para isso, os professores estarem preparados, os servidores, os colaboradores, todos aqueles que trabalham, porque eles recebem crianças de 2 anos, 3 anos, às vezes até de idade menor, que traz um conceito diferenciado. A própria televisão, os filmes mostram situações, as novelas, situações que são bem diferentes do que há 20 anos atrás. Se nós olharmos uma geração, 20 anos é muito pouco. Nós temos hoje certeza absoluta que a televisão muda muito o modelo, e hoje a internet amplia esses modelos, mas o que nós sentimos claramente é que há uma necessidade forte de existir um processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento dos recursos humanos que trabalham no campo da educação. É importante que nós olhemos sobre um ângulo específico do Brasil, que tem dimensões continentais. Não vamos falar naquele, o Instituto tem o prazer de ter, no último mês, nós tivemos 152 países, pessoas dessas nações, que acessaram a página eletrônica do Instituto, com opiniões, com participação, mas vamos nos centrar em termos de Brasil. E o Brasil, nós não temos que mais segmentar a região norte, que é um comportamento, a região nordeste é outro, o sudeste é outro, o sul e o centro-oeste, não é bem assim, porque os modelos são muito, até nas próprias cidades nós vemos situações que são extremamente divergentes em bairros, e a realidade é imutável, nós não conseguiremos transformar essa realidade. Então nós temos que transformar as escolas para adaptar essa diversidade tão grande que acontece em função das gerações. O que nós vemos muitos choques nessa frequente consulta, nessa frequente interlocução que o IPAE faz com os participantes, os ouvintes, os participantes de uma comunidade educacional que é constituída no Brasil por um universo imenso. Nós temos no nosso país 60 milhões de estudantes. Desses 60 milhões de estudantes, de um lado, e de outro lado 220 mil escolas. Essas escolas divididas em 35 mil particulares e 185 mil escolas públicas. A escola pública e a particular tem diferença? Nem tanto. Hoje, nem tanto. Nós temos uma migração significativa de pessoas da escola particular para a escola pública. A escola pública vem aumentando a qualidade,
vem melhorando as condições de atendimento, e isso é muito bom para o país. E nós temos, dentro da escola particular, escolas com características específicas. Nós temos escola confessional católica, uma escola confessional evangélica, uma escola leiga, uma escola que mais liberal, outra mais centralizadora, uma exige mais, outra é menos. E o que nós notamos é que todo esse processo ele é preciso ser ajustado a uma necessidade própria de todo um sistema. O que nós queremos nesse primeiro bloco é contextualizar um alerta que precisamos ter. Esse alerta de uma nova realidade, e essa nova realidade terá que ser aceita, terá que ser trabalhada e terá que ser aperfeiçoada. No próximo bloco, nós vamos ter algumas considerações sobre práticas e procedimentos de um cotidiano educacional. Nesse segundo bloco, nós vamos comentar um pouco sobre uma prática que ocorre nas escolas, especialmente. Uma tradição de muitos colégios, praticamente todos, e principalmente na área da educação infantil, na educação básica, fundamental, é a realização de festas do Dia das Mães e dos Pais. Essa é uma tradição. Temos certeza que 95% das escolas realizam. Mas até que ponto uma pessoa que não conheceu seu pai, uma criança, tem um forte choque emocional quando vê todos os outros pais presentes, menos o dele? Sobre o aspecto do bullying, da violência psicológica que existe, é frontal o crime que se comete sobre essa criança. Às vezes há uma solução, muitas escolas adotam e recomendam à mãe ou à avó que não traga a criança naquele dia à escola. Mas você segrega uma tradição, segrega uma pessoa de uma tradição que está no calendário escolar. Nós temos casos concretos, são casos já verificados e vistos consequências complexas de uma situação como essa, onde você, muitas das vezes, tem os pais ausentes e todo um trabalho é feito através dos avós. Os avós, uma reunião de pai hoje numa escola, às vezes é muito mais uma reunião de avós do que de pais. E isso é um ponto que precisa ser discutido, precisa ser pensado, até que ponto vale a pena realizar a festa do Dia dos Pais. Transformá-la numa festa da família talvez seja mais conveniente. Nós já notamos em algumas regiões essa tradição de você migrar, não ter aquele aspecto especificamente do pai ou da mãe, a homenagem onde todos saem com um presentinho para dar à sua mãe, e aquele que não entrega vai entregar aqui. Ele não entrega, ele simplesmente fica marginalizado no processo. As consequências psicológicas disso, os traumas, são muito grandes. A psicologia já estuda e tem várias linhas de pesquisa sobre esse ponto. Um outro ponto também que as escolas têm que estar preparadas é em relação aos casais homossexuais. Nós temos hoje uma quantidade razoável no Brasil e no mundo de casais que são constituídos por pessoas do mesmo sexo. E você tem escolas que enfrentam isso muito bem, mas outras têm ainda uma certa reticência. É importante que essa restrição seja uma restrição muito trabalhada, essa tradição, uma restrição muito trabalhada até com os próprios colegas de turma, porque nós temos processos de adoção, processos de reconhecimento que permitem, e tem sido muito frequente isso, que você tenha pais, que obviamente até casados, que são pessoas do mesmo sexo, e que essa criança foi concebida por uma outra pessoa, ou até por um processo de inseminação, e você não tem exatamente até a identidade de quem é o pai daquela criança. Nós encontramos nesse processo também a necessidade de um tratamento, uma preparação muito mais do conjunto de pessoas do que exatamente só do professor. Nós temos que verificar, e outros pontos que ocorrem, principalmente quanto à mudança que é muito comum nas famílias,
onde você, no momento de um contrato de matrícula, se você olhar para uma escola particular, você tem esse contrato celebrado por uma pessoa que não é uma pessoa que tem uma relação direta de pai ou mãe. E como fica, por exemplo, se você é de uma escola particular, você matricula essa criança, o próprio pai ou a própria mãe, muitas das vezes, não tem o direito a ter as informações acadêmicas. Isso é perfeitamente possível e a legislação assegura isso, porque pode existir conflitos e até conflitos judiciais que dependem de uma tutela judicial para você permitir o acesso. Às vezes, situações, conflitos, casais em brigas, divergências judiciais, e que quem é o responsável perante a escola é um ou outro, ou às vezes até um terceiro, um avô, uma avó. Essa relação que existe é uma relação que representa um contrato, e esse contrato tem que ser seguido sob as penas, e umas penas fortes da própria lei. Então a escola tem que, muitas das vezes, se assegurar de direitos legais, direitos estabelecidos no próprio Código Civil e na legislação mais específica de família, porque os pais reagem fortemente quando não conseguem saber do andamento escolar, do rendimento escolar do seu filho. Entretanto, existem, em vários casos, restrições jurídicas de prestar informações, e essas restrições são definidas por juiz, por desembargadores e decisões dos tribunais. Então é necessário que a escola se prepare para essas transformações e saiba como lidar, com habilidade, naturalmente, mas também não fornecendo dados, são dados que estão além de uma decisão judicial. Por outro lado, você tem uma lei recente, uma lei de pouco tempo atrás, que estabelece a obrigação da escola informar aos pais a frequência do filho, a frequência, não o aproveitamento, para você poder ter uma responsabilização até junto ao conselho tutelar, porque o pai é responsável, ele precisa ter uma informação, por exemplo, quanto ao rendimento de frequência dessa criança. A legislação educacional, a própria alteração da LDB, diz claramente esse ponto que é preciso ser bastante observado por todos de uma comunidade educacional. O que é certo é que há uma clara mudança de um cenário. Aquilo que nós vimos no século passado não é aquilo que nós vemos no século de hoje. E temos certeza que essa mutação vai acontecer com grande frequência nos próximos anos. Os professores que hoje estão em sala de aula foram formados normalmente num modelo. E já há várias escolas que têm a sua universidade corporativa, que já tem o seu centro de formação e qualificação dos seus professores, de aperfeiçoamento, não só dos professores, como nós falamos, nos técnicos, nos auxiliares de administração, pessoal de secretaria, toda a comunidade que vive na escola, que precisa ter muita cautela nos procedimentos, porque às vezes uma colocação escrita ou verbal desastrada representa um alto custo para a própria instituição. O que nós sugerimos é que cada instituição que pense claramente num processo mais de requalificação do seu pessoal, para saber lidar com um cenário moderno, e nesse cenário que as mutações acontecem com grande intensidade. Nós temos absoluta convicção que tudo isso que nós estamos falando hoje poderá ser obsoleto daqui a pouco tempo, mas nós temos absoluta certeza que o que era no passado não voltará a ser como era no passado. Dificilmente nós vamos ter que, às vezes, famílias que tinham uma estrutura formal de pai e mãe, toda a estrutura da tradicional família, eram muito mais infelizes do que essas famílias de hoje, porque as famílias de hoje, você tinha um sistema mais dominante, um sistema onde você estabelecia regras e ai de um filho desrespeitá-las. As escolas também têm muitas escolas têm uma tradição. Se você tem uma escola
dentro de um âmbito militar, um colégio militar, uma escola militar, você tem um estatuto, você tem um regimento próprio. E esse regimento estabelece penas que podem ser até de detenção de uma criança, de um jovem, de um adolescente, porque as regras são estabelecidas no regimento próprio. O que é importante é que a escola saiba conviver com essa realidade e possa enfrentá-la e superá-la em todos os momentos de um cotidiano. É certo que o que se aplica numa não se aplica em outra unidade escolar, mesmo que sendo de uma mesma rede. O importante é conhecer a realidade social, conhecer a realidade onde esse jovem mora, onde esse aluno mora, escola pública ou privada, especialmente na educação básica, para poder haver um processo de paz, um processo de desenvolvimento educacional e que apoie a família. A educação é uma tarefa da escola e da família, não é só da escola. E a família precisa estar contextualizada para o êxito de todo o sistema educacional no Brasil e em qualquer parte do mundo. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAI, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 25 de novembro de 2010, e contou com a colaboração da equipe de comunicação, do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br continua disponível para a sua participação. Para inscrição nos próximos eventos, efetue através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelo nosso site www.ipai.com.br. O Fórum Permanente da Educação termina aqui. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo evento.